Queria apresentar o Antônio Martim, que é gerente-geral de suprimentos consolidados da Vale, e vai falar para a gente sobre a operação de suprimentos dentro de um centro de serviços compartilhado. Antônio, seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Léo. Bom dia, pessoal. Minha apresentação ela é um pouquinho diferente das apresentações que foram feitas aqui ontem. A ideia aqui é um pouquinho falar de um exemplo de gestão de categoria e um pouquinho de estratégia que a Vale está adotando em relação a suprimentos, tá? Que até onde a gente conversa no mercado, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente da estrutura tradicional que tem no mercado. Vamos passar pelo contexto, ou seja, a ideia é explicar um pouquinho para vocês qual foi a decisão que nós tomamos de ter suprimentos dividido entre uma área que cuida de, basicamente, compras estratégicas, né, que são os grandes insumos produtivos, e a nossa área que está dentro do Centro de Serviços Compartilhados. Então, a ideia é falar um pouquinho o que é um Centro de Serviços Compartilhados, como que é essa estruturação de suprimentos na Vale, falar um pouquinho de detalhes, números e tudo mais. O que nós fazemos no CSC, propriamente dito, e aí eu acho que tem algumas vantagens da gente estar no CSC. E, por último, eu vou comentar ali sobre gestão de riscos. Eu vou ter essa parte na palestra. Depois o Léo vai falar especificamente de desenvolvimento de fornecedores. Tem um programa bastante interessante que a gente vem desenvolvendo. Eu acho interessante dividir esse caso também com vocês. Bom, a estratégia da Vale de negócio é trabalhar com o centro de serviços compartilhados, tá? E, basicamente, o que a gente quer com o centro de serviços compartilhados? A gente quer ganhar flexibilidade, principalmente no ambiente em que a gente está vivendo, de franca expansão do negócio. Quem assistiu ontem a palestra do Fernando, lá, né, do Bradesco, pôde ter clareza do que está acontecendo numa empresa, numa indústria que trabalha com commodity, que é o caso da Vale. Então, a gente vem crescendo sistematicamente 2 dígitos, acima de 2 dígitos ao ano, e é óbvio que para suportar esse crescimento, a gente precisa ter algumas funções que são básicas em todas as empresas acompanhando esse crescimento. E o Centro de Serviços Compartilhados, ele dá essa flexibilidade, ele permite o negócio crescer mais rápido, né? Então, um principal foco é estar preparada para uma aquisição ou crescimento orgânico. A gente vive as duas coisas, né? A gente tem crescido nos últimos anos. Se vocês pegarem o histórico da Vale, a Vale cresceu muito por aquisição, e agora o principal foco que a gente tem é crescimento orgânico, dado até o preço dos ativos hoje no mercado. E o outro ponto é, todo mundo reclama, quando a gente está num ambiente desse de crescimento acelerado, todo mundo reclama muito principalmente as áreas de negócio, de falta de autonomia, né? Sempre tem aquela desculpa, não estou conseguindo produzir mais porque aquele processo está parado lá em suprimentos, eu não estou conseguindo fazer mais porque o RH não me ajuda, eu não estou conseguindo fazer mais. Então, sempre tem aquele choro, né? E óbvio que quando você trabalha de maneira mais bem estruturada, mais bem organizada, você consegue diminuir bastante esse tipo de ruído. Na Vale, a história dessa implantação de centros de serviços compartilhados, ela teve início ali em 2005, só que a gente teve uma série de acontecimentos prévios a esse momento, que é basicamente o quê? A gente teve um grande processo pós-privatização de centralização de funções, né? O modelo de negócio antes da privatização ele era completamente descentralizado, né? Cada região, Minas, Espírito Santo, lá ao norte, cada região tinha toda a sua estrutura trabalhando de maneira plena, ou seja, Minas tinha o seu RH, tinha os seus suprimentos, tinha
sua folha de pagamento, que era completamente independente do que se fazia em Vitória, do que se fazia no norte do país. Então, o primeiro movimento pós-privatização foi centralização de funções. Obviamente que quando a gente faz isso, todo o business ele passa por uma situação de como que eu faço para integrar as informações, até para que a gente tenha reportes mais rápidos, né, converse mais rapidamente com o mercado. Então, teve o processo de implantação de ERP, toda empresa passou por isso. Após a implantação da ERP, estabilização da ERP, a gente passou para a opção estratégica de implantar o Centro de Serviços Compartilhados. E o modelo que foi implantado na Vale é um modelo interessante porque ele trabalha, né, basicamente o seguinte: você tem as unidades de negócio, então aqui você tem ferro, níquel, cobre, manganês, enfim, todas as unidades de negócio da Vale. Essas unidades de negócio elas se relacionam com o centro corporativo, né? Basicamente, o centro corporativo, o que ele faz? Todo corporativo de empresa faz, né? Determina estratégias políticas, normas e cobra resultado das unidades de negócio, né? As unidades de negócio, em contrapartida, para entregar resultado, ela precisa, né, ser suportada, e aí aqui que entra o Centro de Serviços Compartilhados, por funções que são absolutamente essenciais, né? Bom, uma lâmpada queimou aqui. Essas funções, elas são, por exemplo, serviços financeiros, contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. No caso nosso, né, de suprimentos, a gente está falando de gestão de estoques, de administração dos armazéns, das operações dos armazéns de peças de manutenção, reparo e operação, transporte coletivo, mais a parte de serviço de alimentação, serviço de limpeza predial, limpeza industrial e assim vai. Então, o CSC ele provém, né, serve às unidades de negócio, que, né, na relação aqui elas têm que informar para a gente o que elas estão planejando em termos de demanda, o que vai acontecer. E também acaba suportando aqui o corporativo, porque como eu estou centralizando, o CSC, de certa forma, ele também centraliza a administração dessas atividades que em muitas empresas ela está lá delegada, né? Eu lembro que na Vale, por exemplo, o armazém de peça, manutenção, reparo e operação, ele era, antigamente, ele era uma função, uma atividade da área de manutenção. E é óbvio que o executivo de manutenção ele está preocupado em garantir a manutenção dos equipamentos, esse é o principal foco dele, e não ter uma boa gestão de estoques, ou que as peças, os itens que estão em estoques estão armazenados de maneira adequada. Isso quando vem para um CSC, esse troço passa a ser o nosso principal foco, ou seja, o nosso business passa a ser cuidar dos materiais, né? E aí é lógico que a gente consegue, quando você dá foco, você consegue fazer um trabalho mais bem feito. Então, é um pouco isso que a gente faz para o corporativo e, obviamente, o corporativo ele passa para a gente quais são as diretrizes, ou seja, um ponto super importante que a gente tem é também respeitar, ser um guardião das normas, né, das políticas que a Vale determina. O modelo de governança que a gente tem está baseado em 3 pilares fundamentais, né? Primeiro ponto, e isso na Vale também é interessante, que é diferente. O mais comum no mercado, quando você implanta um centro de serviços compartilhados, é você trabalhar com repasse de custos, você trabalha com rateio, né? A gente gasta no centro de serviços compartilhados, lá pagando o serviço de alimentação, essas coisas, e no final do mês você faz um rateio proporcional ao consumo que teve em cada área, e cria-se um critério de rateio, obviamente, e você repassa esses gastos para as áreas. No CSC, na Vale, a gente está trabalhando de um jeito um pouquinho diferente. A gente tem um processo de custo por transação. Então, funciona mesmo como um menu, ou seja, a pessoa, a área operacional, ela define, por exemplo, se o cara vai comprar caneta, toda vez que ele vai comprar caneta, ele pega e compra uma caneta, bota a requisição no sistema de uma caneta, isso é uma decisão do cara.
Se o cara pega e fala, pô, peraí, gente, levanta a cadeira, levanta no setor e fala assim, pô, pessoal, eu estou precisando comprar caneta. Quem aqui no setor está precisando de caneta? Aí o pessoal pega e fala, não, eu estou precisando de caneta, eu estou precisando de caneta. Ah, legal. Então, eu vou pedir, na mesma requisição que antes eu pedia caneta a caneta, né, agora eu vou pedir caneta para o meu setor. Então, eu vou pedir 10 canetas. Então, esse foi um primeiro movimento que provocou na hora que eu cobro o custo por transação, porque antes o cara me pagava 10 requisições, agora ele vai me pagar uma requisição só para 10 canetas. E um processo também que está sendo interessante é que isso faz com que o cara se planeje, ou seja, agora o cara está, algumas áreas mais avançadas, o cara não está só fazendo essa pergunta assim, pessoal, quem quer caneta? A pergunta já está sendo assim, pessoal, quem quer caneta nos próximos 6 meses? Faz sentido a gente comprar tudo agora? Faz sentido a gente comprar isso depois? Como é que esse negócio vai se comportar? Ou seja, você começa a trabalhar melhor a questão de planejamento da demanda quando você trabalha no modelo de repasse de custos como o nosso, que tem custo por transação. Isso também é regido, né, pelos SLAs, ou seja, na hora que você cria o centro de serviços compartilhados, você tem uma regra de ouro aí que a gente segue, eu sou um prestador de serviço. Eu presto serviço para as minhas operações. Uma vez que eu presto serviço para as minhas operações, eu preciso formalizar, profissionalizar o meu modelo de relacionamento com essas áreas. Então, ao invés de ficar aquela história, né, que é super comum, né, da gente acelerar o processo porque o fulaninho, o diretor da área que está ligando, pedindo pelo amor de Deus para fazer, ou porque é o Beltraninho, que é o meu amigo que está pedindo, então vamos fazer, a ideia é que a gente tenha um serviço padrão e que esse serviço padrão ele sirva para todas as áreas de negócio. É óbvio, ninguém aqui pense que a gente não tem urgência. A gente passa pelas urgências e as urgências elas têm um canal apropriado para se tratar. Tá? Então, mas de qualquer forma, mesmo a urgência, ela acaba tendo um padrão também de relacionamento. E na contrapartida, quando a gente fala SLA reverso, é óbvio, né? Se uma unidade de negócio falou para mim que ia, sei lá, pedir 1.000 transações de material e está pedindo 100.000, eu viro e falo para o cara, olha, cara, eu me programei para te atender 1.000 transações. Assim, na hora que você está me pedindo 100.000, eu não estou estruturado. E eu levo um tempo para chegar lá. Eu vou chegar lá, mas você também vai pagar um pênalti por isso aqui. Ou seja, não vem me exigir o SLA que a gente tinha combinado, porque ele estava num determinado patamar aqui obviamente, de transação e de relacionamento. E por último, o último pilar, não menos importante, é a questão de relacionamento com as unidades de negócio. Gente, aqui é ouvido, literalmente, porque a gente tem um centro de serviços compartilhados que fica aqui no Rio, né? Boa parte das atividades estão centralizadas aqui, e as nossas operações elas estão espalhadas no mundo. Né? Na hora que você não escuta, você perde de WO, né? Você passa a gerar um problema nas unidades de negócio, porque você não está ouvindo o que está de fato acontecendo. E um fenômeno muito interessante às vezes a gente faz reuniões nas unidades de negócio, aí vai lá e fala, não, está lá o meu SLA, estou atendendo vocês em 90%. E a percepção das pessoas não bate com os 90%, ou seja, você sempre tem muita reclamação, você sempre tem muito choro, muito problema. E aí é óbvio que o modelo de relacionamento ali, ele vem complementar essa relação, ou seja, a gente vem o que não está nas entrelinhas, ou seja, vem o que não está claro no jogo e a gente precisa, obviamente, estar atento a isso. Esse modelo, né, essa decisão estratégica, ele é um modelo interessante porque ele evita exatamente esse movimento pendular. Né? O diretor do Centro de Serviços Compartilhados, né, o diretor global, ele é ex-consultor e ele fala muito isso. Ele fala, quando ele faz a apresentação, ele fala assim, quando eu era consultor, eu vendi muita consultoria assim, né? No momento, como a gente passou no ano passado, né? Final de 2008, 2009, momento de crise, o que é o foco de toda a empresa? Cara, reduzir custo, vamos lá, tem que cortar. Então, num momento desse, você tem um ambiente propício para a centralização, né?
E, óbvio, você está atrás dos benefícios da centralização, que é o quê? Você quer uma infraestrutura comum, você quer ter controle sobre os gastos, sobre o que está acontecendo, você quer ter massa crítica que você está comprando para garantir que você está comprando os melhores preços e assim vai. Em compensação, quando você está num momento como o de agora, né, aí um ano depois, ele como consultor, ele passava nas consultorias e falava assim, gente, poxa, o mercado agora está bombando, olha, esse negócio tudo centralizado aqui está cheio de amarra, por isso que vocês não estão conseguindo crescer na velocidade que o mercado está crescendo. E óbvio, qual é a recomendação? Pessoal, vocês precisam descentralizar. Então, vamos botar a função de compras lá na operação, vamos botar a função de recrutamento na operação, vamos tirar essas amarras, porque não faz sentido, a gente precisa aproveitar um momento bom do mercado. E aí, basicamente, o que se cobra nesse período? As unidades de negócio querem autonomia, você quer ser reconhecido como único, todo mundo senta na mesa com a gente e fala assim, olha, você tem que entender que o meu negócio é diferente. Aí você, quando o cara já começa assim, você dá um lenço para ele e fala, bom, beleza, vamos lá, qual é a diferença que você tem no seu negócio? Mas a questão, gente, é o quê? Que o modelo de centro de serviços compartilhados, ele exatamente permite à companhia navegar nesses dois ambientes, evitando esse movimento pendular. No ano passado, que foi o ano de crise, a gente tinha uma série de funções já ajustadas para um ambiente de crise. Então, o nosso custo já quase que automaticamente caiu, porque muitas funções que tradicionalmente são custos fixos em empresas, a gente já tinha transformado em custo variável. Em compensação, agora que a gente está tendo a retomada, da mesma forma, a gente consegue crescer e acompanhar esse crescimento numa velocidade maior, ou seja, eu consigo contratar mais gente, dar um throughput no serviço maior, por conta de já estar também com um modelo adequado para esse tipo de ambiente. Tá? É óbvio, gente, isso não está perfeito, 100% sedimentado, mas gera muita velocidade, na minha opinião, de reação. Eu acho que a Vale hoje ela tem uma capacidade de reação muito grande, seja para um ambiente de um crescimento muito forte, seja para um ambiente de queda, como foi o ano passado. Quais são os benefícios? Né? A gente consegue um pouco unir os benefícios que você tem tanto naquele movimento de centralização quanto no movimento de descentralização. Então, você tem autonomia para as unidades de negócio. Você dá essa autonomia para eles. Por quê? Porque eles é que dizem para a gente o quanto que eles vão comprar, não sou eu que falo para eles. Né? Você tem controle, porque, óbvio, como as transações estão passando por nós, a gente tem processo, tem padronização, tem procedimento e tudo mais. Né? Você dá a flexibilidade. Por quê? A gente foi interessante o ano passado, porque a gente teve boa parte dos negócios da companhia realmente mergulharam na crise, né? Minério de ferro principalmente, que é o principal negócio da companhia, foi muito pesado o que aconteceu. Então a gente teve um foco muito grande em renegociação de contratos e tudo mais, ou seja, aí está o lado da flexibilidade. Em compensação, tinha um negócio, que era um negócio de manganês, que estava bombando. E aí o ambiente era o oposto, ou seja, lá não podia cortar, não podia reduzir a equipe de compras lá, pelo contrário, o cara estava pedindo para aumentar. O armazém também é a mesma coisa, ou seja, então a gente acaba conseguindo um modelo realmente flexível, ou seja, você joga em várias situações no mercado. Visibilidade, toda a relação ela é transparente, ou seja, eu vou apresentar para vocês, a gente tem uma série de indicadores de desempenho, então a gente mede realmente o que a gente faz e mede no detalhe. Então, essa relação acaba sendo uma relação transparente com as áreas e, obviamente, isso traz profissionalismo. Né? A gente consegue regulamentar bem essa função. Como é que está a questão de suprimentos na Vale? Pessoal, até aqui está tudo bem? Acho que no final a gente tem um espaço aí para perguntas e respostas. A Vale, gente, ela tem duas áreas, basicamente, duas estruturas. A estrutura de suprimentos está dividida. A gente tem uma estrutura que está no Centro de Serviços Compartilhados. Né? Eu sou um representante dessa estrutura aqui. Ontem o Ricardo Porto estava aqui. Ele é o diretor, ele é o responsável por essa estrutura.
E a gente tem uma estrutura que são suprimentos estratégicos que fica no corporativo. Tá? Resumo da história. Qual é a grande diferença e por que a gente fez isso? Tá? Esses caras aqui, eles estão lidando com um mercado fornecedor complexo, ou seja, monopólio ou oligopólio. Esse cara ele negocia com Caterpillar, ele negocia com Petrobras, ele negocia com o GE. São players que têm um porte da Vale, ou maiores que a Vale, e que normalmente não tem um mercado muito competitivo. Nós, no CSC, a gente lida com o mercado fornecedor bem mais competitivo, ou seja, eu tenho muito mais oferta, alternativas para se trabalhar. Né? Aqui, eu estou falando de um alto valor agregado, ou seja, são equipamentos de mineração, né? São coisas que têm um custo agregado muito grande. Aqui eu estou falando de um alto volume transacional, mas se você pegar o valor agregado, ele é baixo. Então, o nosso foco é muito mais em atendimento, em custo por transação, produtividade, e o foco da Edzu é muito mais o quê? Em garantia de oferta, ou seja, não pode faltar pneu para o caminhão fora de estrada, não pode faltar, né, locomotiva para fazer o transporte do minério, não pode faltar navio porque a gente precisa mandar minério para a China e tudo mais. E, obviamente, em tentar, né, num ambiente complexo, estabelecer condições competitivas. Tá? Isso é traduzido em números, ou seja, na hora que a gente pega como é o comportamento na Edzu, você vê que eles têm aqui poucos fornecedores, comparado com o CSC, 1.100 fornecedores contra 5.000 no CSC. Tá? Não, poucos contratos e poucos fornecedores. Fornecedores são 500, 1.000 contratos. E, em compensação, se você pegar e comparar aqui também, o ticket médio que você tem por fornecedor ou o ticket médio por contrato é muito maior nos suprimentos estratégicos em relação ao CSC. E aí, por isso que eu acho que faz sentido a estratégia de separação, ou seja, a gente tá conseguindo dar foco para aquilo que é importante em cada área. Tá? Como é que a gente opera no CSC? O fato de ser transacional significa que é um suprimentos, né, carimbador de contrato, a gente está lá só para assinar contrato e ponto final, é fábrica de pastel? Não é. Tá? A gente faz um trabalho muito grande, sim, e a gente tem uma preocupação muito grande em entender o que se passa nos elos da cadeia, ou seja, a gente entende a nossa cadeia de valor. Então, tem ali, por exemplo, uma requisição de material, compras, fornecedor, transporte, célula fiscal, que é o recebimento que nós fazemos na entrada na companhia, armazém, ou seja, eu faço todo um processo de conferência em tudo que chega na companhia, e aí sim eu efetuo o recebimento do material ou a entrega direta na área usuária quando eu estou falando de um item que é de aplicação imediata. Tá? Cada etapa dessa, a gente tem uma série de indicadores de desempenho, ou seja, você pega uma etapa aqui, por exemplo, compras, eu tenho lá saving, atendimento de compras, compra spot no prazo, produtividade. Você pega uma etapa aqui, armazém, eu tenho lá recebimento no prazo, OTIF, que é o on time in full, né? O que eu estou entregando, se eu estou entregando o que a área me pediu, no tamanho que ele me pediu, na quantidade que ele me pediu e no prazo que a gente tem acordado. E aqui é uma tabela grande, né, um resumo, um painel de como estão os indicadores. Não são números fake, são dados reais, ou seja, a gente tem alguns itens que a gente está realmente no vermelho, que a gente não está conseguindo atender, e uma série de outros que a gente está lá verdinho, que está bom. Né? Mas se vocês olharem, olha o foco. Né? É sempre no nível de serviço. Olha lá, atendimento no prazo, qualidade de requisição, planejamento. Esses são as SLAs reversos, mas no que é SLA, ou seja, isso aqui é o nosso compromisso com as áreas de negócio. Aqui são os compromissos da área de negócio conosco. Vocês veem que está meio desigual, né? Tem mais vermelhinho aqui do que lá em cima. Mas o fato é a gente tem um foco em SLA. Tá? E isso eu acho que traz uma companhia que está crescendo como a Vale, isso traz uma agilidade para os negócios que é muito importante.
Até porque o SLA, gente, não é congelado ao longo do tempo. A gente não estabeleceu o SLA lá em 2005 e ficou parado ao longo do tempo. Ou seja, a gente vem ao longo do tempo, tanto nos desafiando em percentual que a gente tem que entregar dentro do prazo, quanto em tentar reduzir o prazo que a gente leva para entregar as coisas. Tá? É claro que a gente tem um foco em SLA, mas, né, é um olho no peixe e outro no gato. Né? Ou seja, a gente tem um foco também em custo. E o nosso foco em custo ele se dá basicamente medindo produtividade. Tá? E eu meço a produtividade e vejo como que está o reflexo em cada etapa da cadeia. Então, se vocês pegarem isso aqui, eu divido cada etapa do processo em negociação, em homologação, né, que é o final do processo, a aprovação em si no processo, e em SDC, que é o envio de coleta, de solicitação de coleta para o mercado, e aí eu tenho o lead time do processo todo. Então, o lead time médio hoje, a gente está falando de 40 dias para compra de serviço. E eu quebro esse lead time em cada etapa e estudo cada etapa para ver qual é a oportunidade de melhoria que a gente tem nessas etapas. Tá? E a produtividade também é a mesma coisa. A produtividade, a gente mede na Vale considerando complexidade, ou seja, eu não trato todo mundo como japonês. A gente tem uma regra de ponderação, principalmente olhando o valor. Ou seja, se eu estou contratando R$1.000, isso tem uma complexidade muito baixa. Né? A gente atribui lá uma nota 1. Agora, se eu estou contratando, sei lá, 150 milhões de reais, isso entra numa pontuação de produtividade mais alta, a gente pontua lá, se não me engano, acho que é como